A Serasa Experian divulga um estudo sobre a inadimplência dos produtores rurais brasileiros nesta quarta. Para trazer as principais ideias, os insights desta pesquisa, que registrou um aumento no número de produtores inadimplentes e trazer também as razões por trás deste endividamento, temos aqui Gustavo Lustosa, repórter do AgFeed. Desta vez eu não errei, viu, Gustavo? Acertei o Gustavo, do AgFeed, que está aqui com a gente. E eu queria saber mais notícias negativas para essa avaliação geral do setor. Essa pesquisa ela tem uma frequência até alta, a gente já trouxe dados recentemente nesta parceria com vocês. E o cenário está piorando para a inadimplência do agro. Como é que está o setor nestes últimos meses? Bom dia, Gabriel. Bom dia quem nos assiste na CNN Money. Pois é, esse é o número aí do segundo trimestre. A Serasa costuma fazer também uma pesquisa ali das recuperações judiciais, mas esse seria, entre aspas, um pré-recuperação judicial. Não é porque toda inadimplência vira RJ, mas algumas viram, né? E esse é o dado aí do segundo trimestre que chegou aí nesse patamar de 8,1% de inadimplência aí dos produtores rurais. A razão para esse aumento, que se a gente olhar para o primeiro trimestre, tem uma alta de 0,3 ponto percentual, e se a gente olhar na comparação anual com o segundo trimestre do ano passado, a gente está falando de uma alta de 1,1 ponto percentual. Então, tem um viés de alta, e mesmo que seja lento, ele não para de subir. E as razões para isso são aquelas que a gente já conhece: a soma de custos de produção elevados, uma variação aí no preço das commodities e um crédito mais caro, que acaba apertando alguns produtores. O Serasa pontua nesse estudo aí que eles divulgaram que o agronegócio está enfrentando algumas dificuldades de fluxo de caixa, um endividamento acumulado aí nos últimos 3, 4 anos que acabam exigindo uma atenção para uma reestruturação. A empresa constatou nesse levantamento que os produtores sem cadastro rural, ou seja, aqueles que são arrendatários de terra, eles operam, não são donos, mas operam uma terra, são os principais, é onde a inadimplência está mais alta. A gente está falando aí, nesse caso, de uma inadimplência de 10,5%, né, de pagamento sem atraso. Na sequência, a gente tem ali os grandes proprietários de terra, uma inadimplência de 9,2%, e se a gente olhar para os menores, assim, os médios estão com 7,8% e os pequenos com 7,6%. Geograficamente, por mais que por mais que o estado do Rio Grande do Sul tenha sofrido aí consequentemente, né, ou chove demais, ou tem sol demais, né, ou seja, ou tem seca ou tem chuva, o Rio Grande do Sul não tem enfrentado dias tranquilos aí para a produção agrícola. Ainda assim é o estado com menor índice de inadimplência, a gente está falando de 4,9% apenas de caloteiros. E se a gente olha para o estado com mais inadimplência, a gente está falando do Amapá, com uma taxa de 19,5%. Em relação aos credores, o levantamento mostra algo que a gente tem visto aí no mercado, que as instituições financeiras hoje concentram a maior parte das dívidas, e a inadimplência com essas instituições está em 7,2% dos créditos. É algo que a gente tem visto, né? O Banco do Brasil, que inclusive divulga resultados hoje, mostrou nos últimos balanços que esse é um ponto de bastante atenção ali, que a inadimplência tem subido, né? O Banco do Brasil ele coloca ali inadimplência até 30 dias, 60 dias, 90 dias, e a cada trimestre que passa, aumento de 90 dias, ou seja, as pessoas que estavam em 60 dias antes não pagaram, e aumento de 30 dias, mostrando que tem novas inadimplências chegando. A gente precisa ver aí como que vai sair o balanço de hoje à noite, mas a tendência é que isso continue a avançar. E o curioso desse levantamento do Serasa é que, se a gente olhar para créditos, né, credores que não são instituições financeiras, como, por exemplo, revendas de insumo, empresas de máquina, agroindústrias, a inadimplência é muito menor, a gente está falando de 0,3%. Se a gente ir para setores correlatos ali ao agro, como transporte, armazenagem e seguradoras, a inadimplência é de 0,1%. Ou seja, o produtor rural ele escolhe pagar primeiro a empresa do setor e depois o banco, ou enfim, uma gestora, enfim, um credor aí da instituição financeira. Então, é curioso, porque a gente vê que, né, existem revendas agrícolas aí com dificuldades também, porque aí elas atuam também como quem capta crédito, né? Uma revenda agrícola, elas muitas vezes captam crédito como uma produtora de fertilizantes para repassar esse produto ao produtor. Então fica uma relação de 3 players ali, que você tem 2 credores ao mesmo tempo. A gente sabe que tem revendas em dificuldade, inclusive revendas em recuperação judicial, revendas fechando loja, mas quando a gente olha a relação do produtor com essas revendas, ela é uma inadimplência menor do que a inadimplência para com ali as instituições financeiras.
Esse indicador de inadimplência do Serasa, ele considera ali dívidas acima de R$ 1.000, vencidas há mais de 180 dias, e o cálculo ali leva em consideração uma amostragem de 10.500.000 produtores rurais, pessoas físicas, são produtores ali que têm o CAR, que tem Cadastro Federal de Imóveis Rurais, que estão ali no sistema do Sintegra, enfim, é uma gama bem grande para entender um pouco como é que está essa inadimplência, esses pagamentos rurais. Como eu falei, os bancos estão se movimentando, o Banco do Brasil talvez seja o que mais está sofrendo com isso, porque é o banco que mais fornece crédito ao agro, tem uma carteira de mais de 400 bilhões, está presente com agências físicas em todos os rincões do Brasil, mas o Santander já sinalizou que essa é uma crise aí complexa, já o próprio Santander sinalizou que o produtor vai ter que desinvestir, né, vai ter que vender alguns ativos, e só para a gente terminar, por que isso acontece agora? Se a gente voltar para 2022, comecinho de 2023, a gente tinha ali um cenário de bonança no agro, né? O preço da soja, por exemplo, da saca chegou a R$ 200. Hoje ela está a metade disso. E mesmo com a guerra na Ucrânia aumentando o preço dos fertilizantes, a margem do produtor ainda ficou muito esticada, né? Uma margem ali que ficou quase o dobro do que ele estava acostumado. E teve muito produtor que achou que isso ia durar para sempre, acabou investindo mais do que deveria, comprando mais terras do que deveria. E aí, no momento em que o juro sobe, o preço das commodities baixa de uma forma mais rápida do que o custo também baixou, mas baixou mais devagar. Então teve um solavanco nessa relação que acabou deixando muito produtor aí que cresceu demais em pouco tempo, um pouco desamparado e agora está tendo que fazer renegociações ou então está justamente entrando nesses 8% na inadimplência aí que o Serasa mostra. Então é um cenário aí difícil, não vai ser da noite para o dia, não é uma super safra, mais uma, né, que vai resolver os problemas, porque tem dívidas aí grandes, tem problemas aí que a gente tem que resolver, mas a foto do momento do segundo trimestre é isso aí, Gabriel, uma inadimplência rural de 8,1%. O juro está alto, a dívida já está grande, os custos desta safra devem ser maiores, ou são maiores do que a do ano passado, então está tudo uma zona, realmente, um cenário bem ruim para quem está endividado e não está conseguindo pagar suas obrigações. Obrigado, Gustavo, pelas informações. Continuamos acompanhando de pertinho a situação financeira do agronegócio brasileiro. Bom trabalho a você, boa quarta. Obrigado, Gabriel, ótimo dia.